boa noite. Boa noite, Lene. Boa noite, César. Boa noite, Bernadette. Boa noite a todos, catequistas da região São José. Boa noite, Raquel. Desculpe aí a falha. Eu como catequista, eu uso mais o Google Meet, não uso o Instagram. Então, eu estou meio desatualizado. Me perdoem um pouco o atraso, acabei de chegar do trabalho e agradeço a presença de todos. Hoje a gente vai fazer um estudo muito interessante, muito bacana com o nosso amigo César, um catequista, e ele vai nos preencher, com a alegria do Evangelho de São Marcos. Então ele vai fazer um estudo do Evangelho de São Marcos. E os evangelistas, eles nos contam a história de Jesus. Então, a gente vai iniciar o nosso encontro. Eu vou fazer o convite aqui para ele. Vou chamá-lo aqui na live, certo? Iniciar junto e aí a gente vai dar início. Todos vocês são bem-vindos. Eu quero colocar aqui nesse momento, Olá, Oi, boa noite a todos. Tudo bom, Edson? Como é que vai você? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom te ver, Graças a Deus. Felicidade também a mim lhe ver, depois aí desse período onde você teve convalescido com o Covid, mas que Deus abençoou e está aqui conosco mais uma vez. Não, foi minha esposa e meus filhos que pegaram. Eu não peguei, não. Você não? Graças a Deus. Coisa boa. Não. Mas a gente está lutando e vamos vencer, Com a graça de Deus, nós vamos vencer. Já vencemos até agora. Vamos vencer. Então, vamos continuar nessa luta. Quero colocar aqui para os nossos amigos catequistas, nesse início de live, que você mande um conteúdozinho, mande um direct aí para os outros catequistas que não estão assistindo, os catequistas de sua paróquia. Convide 1, 2, 3, 5. Convide aí para participar dessa live e estar nesse momento aqui com o César, onde ele vai nos agraciar com esse conhecimento do Evangelho de São Marcos. Então, eu quero colocar aqui uma gratidão à irmã Maria, que faz esse papel aqui na live, ela sempre está aqui toda semana, com uma responsabilidade muito grande para estar aqui. Então, assim como ela inicia sempre, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo enche os corações das pessoas. E acende o meio do fogo do vosso e assim o Espírito como será criado. E não dareis a face da terra. Ó Deus, enche os corações dos vossos filhos. Fazer com que sempre todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso irmão, para que ele nos traga essa alegria do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o nosso evangelista Marcos. Então, esse momento é seu, Marcos. Eu estou aqui para aprender, essa partilha maravilhosa que nós, catequistas da região São José, somos agraciados. Toda terça-feira nós temos esse encontro e você que está aí ouvindo, mande um direct para alguma pessoa e traga mais uma pessoa para assistir essa live com a gente. Deus o abençoe, meu irmão. Abençoe a palavra. Amém, Reginaldo. Muito obrigado pela acolhida. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui nesse momento. Que Deus possa fazer de mim esse instrumento que vai levar até você que está aí do outro lado a boa nova. Vamos falar de São Marcos. Mas antes de falar com São Marcos, eu vou reforçar o convite do Reginaldo. Aí embaixo tem tipo um aviãozinho,
né? No Instagram tem um aviãozinho, você vai lá, taca o dedinho nesse aviãozinho e espalha para todo mundo. Seja você também esse instrumento da Boa Nova. Clica no avião e espalha para toda essa sua comunidade. Espalha para todos os irmãos que estão em casa agora, acabaram de jantar ou chegaram do trabalho, já tomaram banho, já jantaram e agora vão nos ouvir. Nos ouvir a partilhar a palavra de Deus, nos ouvir a comunicar a Boa Nova. Tanto eu quanto vocês aí também, né? Através de perguntas, através da escuta bem tênue do que é esse evangelho, do que quer dizer São Marcos, daquilo que traz para a vida prática. Então vai lá, não poupa, clica no aviãozinho e dispara para todo mundo. Esse é o momento. Não é fake news, é coisa boa, é um presente de Deus para todos nós. Então vamos lá, vou dar aqui 5 segundinhos para que você possa clicar aí e despachar para todo mundo, para toda a sua comunidade. Todo mundo aí, eu sei que tem mais de 1000 seguidores aí, né? Passa dos milhares de seguidores. Vamos lá, espalhar essa Boa Nova, fazer como Jesus peregrino, levar a Boa Nova a todo mundo. Vai lá, aperta aí no aviãozinho e dispara essa nossa live. Enquanto você dispara, eu queria só atenção para vocês, para me apresentar um pouco mais. Meu nome é César Filho. Eu sou graduando em jornalismo e também em teologia. Sou mais do que tudo isso. Sou catequista da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. É aquilo que me dá mais prazer em dizer, em dar para você, entregar para você um pouco de mim. Eu sou catequista, eu sou missionário, eu sou peregrino. A minha função aqui é servir, e como esse serviço é levar até você aquilo que Deus me dá, né? Levar você a ter esse conhecimento, levar até você esse encontro. A nossa catequese de iniciação à vida cristã é isso, levar você ao encontro de Jesus. Então, através do Evangelho de São Marcos, eu vou tentar levar e colocar você bem junto, bem próximo daquilo que diz, daquilo que espera, daquilo que quer nosso Senhor Jesus Cristo. Já deu tempo todo mundo tacar o dedinho aí e espalhar essa Boa Nova, e a gente vai aqui. Mas sem antes agradecer à Virgem Maria, que ela leve a mim e a todos nós na presença de seu Filho, para agora ouvir-nos e me fazer instrumento dessa mensagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Que Deus mais uma vez abençoe a todos vocês, tá? Eu vou usar a palavra de Deus, né, para que possa me guiar nesse caminho e guiar todos nós nesse começo, tá certo? Não sei se Reginaldo pode, eu também não sei muito, viu, Reginaldo, aqui usar, né? Eu vou usando quando me convidam, mas assim, eu vou falando aqui os textos e alguém, se você ou alguém pode ir, eu não sei se a Raquel está conosco agora, se puder ir colocando aqui nos comentários para que a gente possa ficar registrado. Opa, Bíblia Pastoral, vamos lá. Então assim, vamos iniciar, né? O nosso chamado é a apresentação do Evangelho de São Marcos. No início, o convite aos discípulos. Ou seja, São Marcos faz um relato de Jesus convidando os primeiros discípulos. E aí a gente vai adentrar nesse convite aos primeiros discípulos, fazer um entendimento, o que é que esse convite tem a ver conosco hoje em dia, o que tem a ver, o que houve lá atrás e o que tem a ver conosco hoje em dia. E a gente entra um pouquinho nas curas, nos milagres de Jesus narrado por São Marcos, tá certo? Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Caminhando junto ao lago da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago de Zebedeu e seu irmão João
que costuravam as redes na barca. Chamou-os. Eles, deixando seu pai Zebedeu na barca com os diaristas, foram com ele. Olha só, né? Jesus faz o que com esse chamado? O que Jesus quer com esse chamado? Você pode colocar aí, depois a gente vai lendo. Mas Jesus nos inicia na formação de comunidades. Jesus quer formar a sua comunidade. E ao lado do lago da Galileia, São Marcos vai dizer muitas vezes que Jesus caminha ao lado do mar, ao lado do lago, Jesus sobe montanhas. Então, ele nos apresenta um Jesus missionário, um Jesus peregrino, um Jesus que sai em missão. E onde a sua missão é formar a sua primeira comunidade. Primeiramente, formar a primeira comunidade. O que quer dizer comunidade? A comum unidade. Eu trago muito a lembrança dos povos indígenas. Como é que eles viviam em comunidade? Eles guerreavam entre si? Não. Eles viviam uma comum unidade. Todos tinham um papel e desempenhavam esse papel para o fortalecimento e o crescimento da comunidade. E assim Jesus faz. Jesus convida os seus, traz para perto de si. E Jesus diz, Jesus sempre à frente, vem comigo. Eu vou, vem você também. E qual é a resposta desses a qual são convidados? Primeiro, Jesus usa uma metáfora. Quando Jesus fala, vêm-se pescadores de homens, ele faz uma relação com a função, com o labor de Simão e de André. Eles eram o quê? Pescadores. Jesus se aproveita desse instante, desse momento, do labor desses irmãos, para convidá-los a pescarem, a continuarem a pesca. Só que essa pesca são de pessoas para o reino de Deus. E qual é a resposta deles? O que é que eles dizem? O que é que eles fazem? Eu tenho uma ligeira impressão que eles ficam assim: será? Eu vou? Não sei. O que será isso? Não foi assim? Não. Assim como Maria, eles falaram imediatamente, eles agiram imediatamente. Eles foram radicalmente acolhedores ao chamado. Deixaram as suas pescas e foram pescar homens. Deixaram seus afazeres, porque entenderam que ali haveria frutos. Ali era Deus. No Antigo Testamento, a relação é Deus e a lei. A gente espera, acolhe e vive o Deus e a lei. Agora não. É Deus encarnado, feito homem, na figura de Jesus, na representatividade de Jesus, que chama, vem. Ele está entre nós, ele está no meio de nós. É um chamado. Disseram sim. Sim, assim como Maria. Maria não pensou duas vezes. Sim, faz-se em mim a serva do Senhor. E assim também os discípulos fizeram. Faz-se em mim os servos. Faz-se em mim a tua vontade. Eu vou contigo. Eu vou para junto de ti. Jesus chamando. Jesus traz. Né? É como eu falei há pouco. É Deus entre os homens. Né? E Deus está na figura de Jesus sempre em movimento. Sempre em movimento. Ele não está parado, ele não está sentado. Vem cá. Olha, vai ali. Ó, sobe naquela montanha e fala isso para aqueles que estão lá me esperando. Não. Jesus se movimenta. Jesus sai. Jesus peregrina. Jesus está em missão o tempo todo. Então São Marcos nos mostra muito isso. Essa vivência de saída. Uma saída que nos dias de hoje, tão profetizada, tão pedida na boca do Papa Francisco. Onde ele quer essa igreja lá das primeiras comum unidades em saída. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele não ficou estagnado dentro de um muro, dentro de uma casa, esperando que as coisas acontecessem. Ele era o Filho de Deus. Opa!
vai acontecer de qualquer jeito. Não. Ele saiu, se pôs a serviço. Foi entrega, foi doação, foi intensidade no fazer, no agir e principalmente no exemplo de vida. Então que nós sejamos também isso no dia de hoje, que nós sejamos esse exemplo, sejamos esse sim dado pelos irmãos lá no seu início. Esse novo êxodo, é ou não é um novo êxodo? No Antigo Testamento havia Moisés que dizia o seguinte: olha, existe a terra prometida, nós vamos caminhar por esse deserto até lá. Agora não. Agora esse êxodo é com Jesus, é com Deus entre nós, é com Deus à frente, é com Deus servindo de exemplo, é com Deus chamando. Tinha até trazendo aí remotamente aqui para os dias de hoje, tinha uma figura, né, num programa desse que dizia assim: ei, vem comigo. Então assim, Jesus chama: ei, vem comigo, eu quero teu sim, vem comigo mostrar a boa nova, vem comigo exercitar essa boa nova, ser vida, ser pleno dessa boa nova. Mas que boa nova é essa? Que boa nova é essa? É uma boa nova que traz castigo? É uma boa nova que traz prisão? Ou é uma boa nova que liberta? Ou é uma boa nova de justiça? Ou é uma boa nova que vem para os ricos? Não. Essa boa nova nos traz liberdade. Essa boa nova nos traz um senso de justiça. E principalmente, essa boa nova é para nós, para todos nós, que muitas vezes figuramos entre os excluídos, os pobres, os paralíticos, aqueles que não têm nada, aqueles que não andam, aqueles que não enxergam, aqueles leprosos. Essa boa nova é principalmente para esses, para exercer neles uma força de pertença. Eu enquanto pobre, eu enquanto negro, eu enquanto povo indígena, tenho representatividade. O meu Jesus me deu essa representatividade. Ele me fez a sua imagem e semelhança. E no meio de nós, anunciando a boa nova, eu vou junto dele, eu vou estar junto com ele, porque foi para mim. Jesus não veio para os ricos. Jesus não nasceu em castelo algum. E essas comunidades feitas por Jesus, chamadas por Jesus, criadas por Jesus, tem muito disso, como a gente vai ver aqui ao longo, nos milagres, nas curas de Jesus, para quem ele veio, para quem ele estava à disposição, para quem ele disse: é por vocês e para vocês. Então que a gente busque esse entendimento dessa boa nova. Primeiro, caminhando. Jesus caminha sempre. Jesus não é estático. Jesus não viveu na inércia. Jesus foi fonte de vida, fonte de liberdade, fonte de amor. Jesus é um Deus irmão, um Deus protetor, um Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus do perdão. Então a gente não precisa ficar. Não. É em saída. O povo de Deus caminha, sempre caminhou. O povo de Deus jamais se sentou e ficou esperando. O povo de Deus saiu em busca. O povo de Deus somos nós. O povo de Deus caminha. E você, quer caminhar? Vem. Escuta o chamado. Escuta Jesus te chamar. Ah, mas é muito difícil. Também era difícil naquele tempo. Hoje não é diferente disso. Hoje eu tenho uma TV, hoje eu tenho um mundo que me chama e eu vou. Se não fosse a pandemia, estava todo mundo na rua. Todo mundo no meio da rua. Todo mundo em festa, todo mundo em baile. Mas hoje, essa pandemia nos trouxe o refletir. Nos trouxe o pensar principalmente no outro. E é nesse pensar no outro que Jesus inicia a sua caminhada terrena. Jesus começa: vem comigo, vamos fazer, vamos mostrar a boa nova, vamos se permitir encontrar o outro,
vamos se permitir viver esse amor um no outro. O chamado do Senhor, ele é assim: não somos nós quem buscamos. Foi Deus, ao enviar o seu Filho, que foi a nossa procura. Aqui, o Evangelho nos diz, Deus foi buscar, Deus foi chamar, Deus foi pegar pela mão em busca da caminhada. O apelo de Jesus é inesperado. Ou vocês acham que os primeiros discípulos estavam lá, vamos aqui ficar esperando que Jesus vai já passar e vai chamar a gente? Claro que não. O Jesus que vive em nós, ele chega de repente. É como um encontro. É como o primeiro amor. Aquele que você olha a menininha olha o rapazinho, e há aquele embrulho no estômago, aquela sensação de falta ali, aquilo que consome. Assim é Jesus conosco nesse inesperado. Assim é Jesus nos arrebatando lá, aqui. Mas é um amor total. É um amor desprendido de qualquer negociata. É um amor de entrega. Por isso tão inesperado, por isso que sempre estaremos com o nosso azeite para acender as nossas lamparinas. Sempre ali, vai passar, esperando. Mas um esperar caminhando, não é um esperar inerte. Tem uma historinha que eu queria contar para vocês aqui, ela também é rapidinho, para a gente fechar essa parte dos discípulos, que diz o seguinte, que representa muito bem o que Jesus veio trazer, né? Esse chamar para seguir, esse congregar em torno de si, ao seu redor, esse povo. Um pai foi trabalhar e o filho foi para a casa da avó. Era lá no Quixadá. Aí teve uma nevasca em Quixadá, né? Mas para Deus tudo pode. Então, o menino foi para a casa da avó, era em Quixadá, e caiu aquela nevasca. Pense, para a gente mostrar como simbolicamente tudo é muito forte. Né? Caiu aquela nevasca e o menino ficou preso na casa da avó. O pai chega do trabalho e pergunta, cadê fulano? Vai chegar de volta. O pai sai na busca. Sai desbravando, tirando aquela neve de um lado, neve do outro, pisando fundo. Assim é Jesus que vai ao nosso encontro. Mas o que ele quer de nós? O que fica para esse filho? Seguir as pegadas do pai? O que faria esse filho? Seguir as pegadas do pai, uma a uma? Ou apenas entender que o pai é o modelo? E sendo modelo, eu vou seguir meu outro caminho. Para você, o que é? O que quer dizer essa historinha com o chamado de Jesus? Jesus é liberdade, lhe dá a liberdade. Mas ele quer, o primeiro, ele quer que você siga os passos dele, na sua totalidade. Que mesmo com a sua liberdade, não tenha só como modelo, tenha como experiência de vida, porque a tua salvação, a minha salvação, ela só vai existir se seguirmos as pegadas de Jesus. Não tem uma outra forma, é seguindo as pegadas de Jesus. Até aqui, está todo mundo bem? Reginaldo, quer falar alguma coisa? Amigo, show. Aqui eu estou fazendo um resuminho aqui com as pessoas aqui, colocando suas falas. Tá perfeito. Que bom. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Estarei aqui sempre, né? Sempre que chamado, sempre que metidamente eu venho, e olha, eu quero ir, eu estou lá, né? Para que a gente possa levar sempre essa boa nova, para que o mundo possa conhecer quem nós já conhecemos, Reginaldo, que é Jesus. Olha, quem encontra Jesus como você encontrou, sente a alegria de Jesus no coração e não consegue parar de falar. É como eu. Mas hoje o dia é seu.
Mas olhe, se for para me cortar, você fale, viu? Porque senão eu vou começar a falar, eu não paro mais. Então vamos lá. Dando seguimento, vou tomar só mais um pouco de água aqui. Dando seguimento a esse convite, até aqui que nós entendemos que Jesus vem, faz o convite e a gente vai atrás, tá? Seguindo as pegadinhas dele. Jesus começa a se mostrar. Como se mostrar, César? Jesus começa a dizer por atos, como será a vida dele aqui, como será a passagem dele aqui, para que a gente possa entender e trazer também para o dia de hoje. Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Entrando em Cafarnaum e no sábado seguinte entrou na sinagoga para ensinar. O povo se assombrava com os seus ensinamentos, pois o ensinava com autoridade, não como letrados. Nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo que gritou: "O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Todos se encheram de estupor e se perguntavam: o que isso significa? É um ensinamento novo com autoridade? Dá ordem inclusive aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Sua fama se espalhou rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Jesus, na sinagoga, num sábado, a ensinar. Jesus começa a despertar uma consciência crítica, uma consciência crítica. Começa a dizer e ao povo perceber que há uma diferença na fala de Jesus. Há uma diferença na fala de Jesus e dos povos e dos doutores da lei. Jesus ensina com autoridade. A autoridade não é autoritarismo. Jesus ensina com saber, um saber da vivência, um saber daquele que veio enviado, que foi o enviado por Deus para mudar toda essa história, para acabar com tudo isso que está aí, para mostrar um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus do perdão, o Deus da graça, o Deus do milagre. Não é um ensinamento pura e simplesmente letrado, como ele diz aqui no Evangelho. Não é a letra. Jesus não acolhe pela letra, mas acolhe pelo amor. Quando ele diz aqui, o povo se assombrava com esses ensinamentos. A fala própria de Jesus era a sua própria vida. Ele sabia o que vinha fazer. Então ele falava daquilo que iria viver. Ele começava a mostrar na sinagoga num sábado qual era a sua missão. E os espíritos imundos, César, o que são eles? Os espíritos imundos são aqueles que trazem o mal. É a negatividade. É tudo aquilo que nos põe contra a vontade de Deus. É tudo aquilo que nos arrebata e nos traz para longe de Deus. É aquilo que nos afasta. O Senhor enxerga ali um débil, possuído, que representa o mal. O mal que está hoje presente entre nós. O mal que não vacina. O mal que debocha do seu povo. Esse é o mal. Foi para esse mal que Jesus veio, para combater esse mal, para extirpar esse mal, para tirar. Sai de ti. Sai, tira. Então a gente tem que entender que quando Jesus fala assim, cala-te e sai dele, é o silêncio. Fica calado porque eu tenho autoridade, filho do homem. Eu sou filho do homem e por isso te expulso, te tiro daqui, te boto para bem longe. E esse mal representa, ou é a representatividade nos dias de hoje, de tudo aquilo que nos puxa, nos tira dos desígnios de Deus, tudo aquilo que nos tira a esperança. O que é que nos tira
a esperança hoje? O que é que nos tira? Bom, faça uma reflexão. O que é que me tira da presença de Deus? O que é que me afasta? O que é que me assombra? Não é a novidade trazida por Jesus, porque essa não assombra, essa aproxima, acolhe e abraça. Mas o que é que me assombra hoje? Me assombra todo esse mal que vivenciamos nos dias de hoje. A humanidade precisou ir de encontro a um mal grande que é a pandemia, um vírus, para que pudesse entender o que é ser solidário, o que é sentir na pele o que o outro sente. Mas mesmo assim, a gente ainda tem exemplos ruins, né, de como esse mal atormenta e causa desastres, causa desacertos. Como esse mal é tão ruim que afasta de Deus tudo aquilo que é bom, que somos nós. O ser humano é bom. O ser humano é bom por natureza. Mas todo esse mal, o olhar ou desviar dos pobres, o olhar ou desviar dos negros, esse é o mal. É o mal que vive hoje a nossa sociedade. É o mal que não nos leva a Deus. E foi esse mal que Jesus veio para expulsar. E é esse mal, e é através desses ensinamentos que Jesus diz a eles: eu sou uma verdade, mas uma verdade diferente. Uma verdade de amor. É uma verdade que vence as trevas. É uma verdade que é luz, e sendo luz, vence as trevas. O que são as trevas hoje? A ganância, a fome de poder. É eu sempre querer levar vantagem. Eu vi outro dia numa reportagem que as pessoas iam fazer o saque emergencial aí do governo, e quando chegavam lá, já cedo da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã para a fila, já tinha gente lá, ou melhor, tinham cadeiras nos primeiros lugares da fila. E aí eu me pergunto, que homem é esse? Que povo é esse que rouba do outro aquilo que o outro não tem? Que é um espaço, como a Raquel colocou aqui, é um desamor. Cadê o meu amor pelo outro? Se eu roubo dele a esperança de ser o primeiro, a esperança de ser atendido, a esperança de um lugar, eu vendo um espaço que não é para mim. Não sou eu quem estou na fila, é eu querendo fazer o mal ao outro, é eu querendo tirar o lugar do outro. Não é nem eu querendo ser o outro, é eu querendo vender ao outro aquilo que já é dele. Então, esse é o mal. Esse é o mal vivo entre nós. O mal que oprime. Não é o mal em si do possuído. Jesus quer falar aqui, o Sr. Marcos fala no seu evangelho, esse mal de opressão. Esse mal que não deixa vingar em mim a bondade. Esse mal que não deixa vingar em mim o amor. Esse mal que me faz e que me torna sempre refém de coisas ruins. Então que a gente se liberte, se desprenda desses males, enxergando na figura de Jesus. Ele ensina, ele nos fala. Ouçamos essas palavras, ouçamos aquilo que ele tem a nos dizer e deixemos de lado, para o lado, todo esse mal. Em Marcos, até aqui tudo bem, Reginaldo? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Pronto. Muito obrigado. Nada, estamos juntos. Marcos, versículo do 29 até o 31. Depois saiu da sinagoga e com Tiago e João dirigiu-se à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e pediram por ela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou. A febre passou e ela se pôs a servi-los. Aqui a gente já está no segundo milagre, tá? Eu queria que a gente atentasse, era o que essa mensagem quer dizer.
mulher, anciã e sogra. Naquela época não valia nada. Primeiro, por ser mulher. Segundo, já velha. E sogra. Mas Jesus foi lá. Por que Jesus foi lá? Para curar a febre? A febre era o menor dos problemas. Jesus foi mostrar que é justamente neles, naquele que eu falei agora há pouco, negro, pobre, marginalizado, indígena, todos esses, é neles e é através deles que a gente vivencia o Evangelho. O Evangelho está neles, a nossa boa nova está com eles. Jesus é tão perfeito que ele diz o seguinte: pegou pela mão e a levantou, a febre passou e ela se pôs a servi-los. É o serviço. Jesus nos mostra que não é na febre, e sim para que a gente preste atenção na ação depois da febre, depois da dor. O que ela fez? Foi se deitar? Não. Foi servir. E aí Jesus dá um tapa na cara da gente. Olha, eu vim para servi-lo. Todos vocês vieram a serviço. Não adianta. Não adianta você se colocar na frente, lava meus pés, traz meu prato. Não, não adianta, isso não serve para a vida do cristão. Isso não é do cristão, isso não é da nossa igreja. Isso não é do missionário, isso não é para catequista. Você que é catequista que me ouve agora, isso não é seu. O seu mistério não é esse. O seu mistério é o serviço. É a entrega. Eu pleno sábado à tarde indo para a catequese, sol quente danado, sol de Quixadá, sol de Sobral, e eu lá, como catequista, esperando as minhas crianças, os meus jovens, os meus adultos. É o meu serviço, é por ele. O Evangelho sai de mim por esse serviço. E Jesus mostrou que, olha, ela foi servir, ela se levantou e foi ajudar, ela se levantou e foi fazer. Mas, mais uma vez, Jesus nos mostra aqueles que são menosprezados, aqueles que são deixados de lado, aqueles que vivem à margem, é que é a nossa salvação. Nós ainda não entendemos enquanto sociedade, mas está lá. O Evangelho diz, o Evangelho nos mostra, né? Nos mostra bem forte por ser uma mulher, né? Que naquela época valia muito pouco, não tinha voz, não era ouvida, não tinha um sentimento de pertencimento, né? Não porque ela não quisesse, mas é porque a sociedade em si aprendia, deixava lá, né? E mais ainda, faz parte da missão de Jesus preocupar-se com o outro. Preocupar-se com o outro. E a nossa preocupação vem justamente ao encontro do serviço. Quando eu me preocupo com meu irmão, quando eu me preocupo com essas crianças que estão lá na casa deles, sem palavra de Deus, sem entender o porquê dessa pandemia toda, é aí que eu me mostro em serviço. É aí que a minha arquidiocese cria uma forma de chegar até eles, que é catequese em família. É aí onde eu uso a tecnologia das lives, o Meet, o Zoom, para chegar perto dele. Eu me pondo em serviço de uma comunidade, eu não canso de repetir, uma comum unidade. É nessa unidade que vivenciamos esse amor de Deus. É nessa comunidade que somos gente. Não seremos outra coisa senão se viver pelo irmão, com o irmão junto dele ali, colado, vivendo as dificuldades, vivendo as dores, como viveu essa anciã com febre. Mas Jesus foi lá e restaurou, deu a ela mais uma vez a vida para praticar o bem, a vida para praticar o serviço. Mais uma vez eu enfatizo, essa nossa busca, esse nosso encontro de serviço tem que sempre buscar os mais necessitados, aqueles que vivem à margem,
aqueles que não são ouvidos. Não são ouvidos. Muitas vezes por nós mesmos. Nós não ouvimos. Passamos de lado, já os enxergamos como uma paisagem urbana. Triste, mas uma paisagem urbana. Quantos de nós... Uma realidade. Quantos de nós passamos diversas vezes, e agora principalmente com a pandemia, por irmãos de rua, e para nós está tudo bem, está valendo, é isso mesmo. O dever é público, não meu. Enquanto sociedade eu deixo quieto. Então, essa inquietação do serviço tem que passar por eles. Essa inquietação do catequista tem que ser esse exemplo. Tem que ser essa forma de entrega, essa forma de mostrar, opa, a minha catequese como cristão é uma catequese apoiada no irmão. É uma catequese vivida para ele e com ele. Vamos seguindo. Marcos, capítulo 1, do 40 ao 44. Aproxima-se um leproso e ajoelhando-se, suplica: se queres, pode curar-me. Ele se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou curado. Depois o admoestou e despediu, recomendando-lhe: não o digas a ninguém. Vai, apresenta-te ao sacerdote e, para que ele conste, leva a oferenda estabelecida por Moisés pela tua cura. Quem é o leproso? Senão também o nosso irmão de rua. Quem é o leproso, senão mais um marginalizado, como a anciã, como a idosa, como a sogra, como a mulher. O leproso é mais um desses pobres coitados. Os negros, os indígenas, todos esses, né, que são marginalizados. Vivem à margem, são figuras inexistentes, são figuras totalmente excluídas. E é neles e através... A nova lepra. Exato. A nova lepra foi a AIDS na década de 80, quando ninguém queria estar perto, todo mundo excluía os aidéticos, aqueles que tinham o vírus do HIV. Agora o Covid traz isso de volta, é a nova lepra. Muito bem, Reginaldo, é a nova lepra. A gente se afasta, opa, Covid, longe, porque a Covid, como a AIDS na década de 80, simboliza a morte. Todo mundo acha que Covid igual a morte. Estou com o vírus igual a morte. Estou doente igual a morte. Então tornamos esses com Covid os novos excluídos. É neles que a gente tem que ter o exemplo do Evangelho. O Senhor vai lá, toca nele, esse marginalizado, que os leprosos não viviam nem em comunidade, eles eram deixados, largados à própria sorte. Os indígenas estão largados à própria sorte. Os negros estão largados à própria sorte. Os pobres estão largados à própria sorte. No início da pandemia se falava, não, se isola. Como é que se isola numa casa de um cômodo só? Com 5, 6, 7 pessoas no mesmo lugar, um banheiro. Como é que se isola? Esses são os excluídos. Esses são aqueles que são tocados por Jesus. São esses que Jesus toca e diz: você é meu. Para ti eu vim. Contigo estarei e não te deixarei só. Então, é isso que Jesus traz para nós. E ele diz mais: ele nos diz que o cura e pede para que ele não fale. E ele vai, mas Jesus diz: respeitando a sociedade, depois de curá-lo, você vai pagar o seu tributo. Você vai lá no sacerdote e vai dizer: estou curado, não tenho mais lepra, para que você possa voltar ao convívio social, normal. E ele faz mais. Ele vai e sai falando. E quando ele fala, ele nada mais faz do que propagar o Evangelho. Ele diz,
ele exercita a nossa função de missionário. Ele exercita a nossa função de discípulo. Ele sai dizendo e contando para todo mundo que foi curado. Que Jesus, que é a boa nova, que é a mudança, que é o ensinar diferente, o ensinar pelo amor, o ensinar pelo perdão, o curou. Então que nós não fiquemos no silêncio. Isso causou tumulto para Jesus. Ele não podia mais andar, não podia mais sair, né? Mas que nós não silenciemos essa boa nova, que nós não silenciemos esse amor de Jesus em nós, que nós saiamos e digamos a todos: o Senhor é maravilha, o Senhor é amor, Ele fez em mim obras maravilhosas. Seja testemunho, seja catequista, seja missionário. Fala, Reginaldo. Olha, uma coisa que você estava falando, e veio o Espírito Santo soprou aqui, dizendo assim: nós, aqui na leitura, o leproso fala, se queres, tem o poder de me curar, né? Então, a gente, no nosso orgulho, na nossa pequenez, de ver os excluídos, os negros, os pobres, os índios, e a gente ficar de olho fechado, sem querer ver a situação, sem querer tomar partido de ajudar, às vezes, que Ele nos cure, que nós sejamos curados, né, dessa lepra, dessa cegueira, assim, né? Que Ele nos tire, através dessas passagens do Evangelho de São Marcos, da Boa Nova, essa venda, e nos faça enxergar, porque é através do desespero, de enxergar esse desespero, que a gente se renova e trazemos a esperança. Nós somos a esperança. Nós não somos o desespero. O desespero são os outros, são aqueles que não acreditam. Nós não. Nós, enquanto catequistas, nós, enquanto filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, nós enquanto cristãos, somos a esperança. Nós não somos a paróquias... Não, pode terminar. Não, pode coloca, Reginaldo. Em muitas paróquias, nós temos movimentos, né, de ajuda a esses mais necessitados, né? É como você falou, nós somos a esperança. Os movimentos, e também, nós também temos que ensinar aos nossos catequizandos essa esperança, e se movimentar para nós conseguirmos ajudar o povo. Exato. Se a gente não entender aquilo que somos mensageiros desse amor, a gente não vai plantar a esperança. E nós somos esse viés. Nós somos a linha ali, ó, de esperança. Porque Jesus espera de nós. Ele veio, nos chamou, nós fomos, dissemos o sim, saímos anunciando a boa nova, né? A gente vai, não sei quanto tempo a gente já está aqui, não sei se esse tempo ele estoura, né? Acho que é em 1 hora, mas enfim, nós estamos caminhando para o final, né? A gente vai agora para um outro milagre, né? E que a gente, se tiver alguma pergunta aí, a gente já pode ir respondendo, então. Eu peço aí às pessoas, se quiserem fazer alguma pergunta, coloque aí a sua pergunta, né, para que o César responda aí para você. E também agradecendo a todos que estão participando dessa live, todos os catequistas, as pessoas que estão participando e recebendo essa graça desse conhecimento. Então, coloquem as suas perguntas. Nós temos aí mais uns 10 minutos de live, né? Atrasado, temos uns 10 minutos ainda para você colocar mais riqueza aí do seu conhecimento. Vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo do 1, versículo 5. É a cura do paralítico. Vendo Jesus, depois de alguns dias, voltou a Cafarnaum e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não haviam espaço junto à porta. Ele lhes punha mensagem. Chegaram alguns levando o paralítico, carregado por 4. E como não conseguisse aproximá-lo por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus. Abriram um buraco
e desceram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam aí sentados alguns letrados que refletiam em seu íntimo: como podes falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados não somente Deus? Jesus, adivinhando o que pensavam, disse-lhes: por que pensais isso? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados? Ou dizer-lhes que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saiba que este homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, diz ao paralítico: falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombravam e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Vamos lá, eu queria começar de trás para frente, com a ideia do nunca vimos coisa igual. Ali, a fé do cristão, quando ele diz nunca vimos coisa igual ou coisa semelhante, abre-se para nós cristãos o Evangelho. A proposta do Evangelho é exatamente essa. Nós até então não tínhamos visto nada semelhante àquilo que Jesus vinha fazendo. Nada. Nada chegou tão perto do que aquilo que Jesus estava fazendo. Do que esse amor e desse entendimento da missão. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus tinha um entendimento do valor, do seu valor e daquilo que nos propunha, daquilo que iria nos dar. Então, nada é igual. A proposta do Evangelho começava a render os frutos necessários para o entendimento. Começou a se, isso não, isso é novo, isso é forte. Pecados perdoados, né? A autoridade do Filho do Homem, ele diz aqui, Filho, teus pecados são perdoados. O perdão nos traz algo maravilhoso enquanto cristão. Ele nos dá a possibilidade de começar algo novo. É ali que nós recomeçamos para a vida. É Jesus nos perdoando, nos dando o seu perdão, que a gente constrói ou reconstrói a vida dentro do novo. Esse novo, entendido por nós enquanto cristãos, catequistas e filhos de Deus, é que nos faz caminhar, é que nos enche de esperança, saber que esse novo está aqui para mim. Esse novo é Jesus. Esse novo morreu por mim. Esse novo me dá oportunidades. Então, não deixe que as oportunidades passem. Não deixe de se perdoar. Não deixe de perdoar. No perdão, eu me revigoro. No perdão, eu sou um novo homem. Pelo perdão, eu me reconstruo. Eu me faço semelhante a Deus. Eu me permito perdoar e também ser perdoado. Como pode falar assim? Ele blasfema. Aí é que está o extraordinário de Jesus. É chocar. Tem uma pelas internet da vida, você diz assim, estou chocado. Chocou. É esse extraordinário. Jesus choca, Jesus arrebata, Jesus dá na cara no sentido não literal, mas pelos exemplos, do acorda, do chacoalhar. É exatamente esse extraordinário que rompe a incapacidade humana de entender a Deus. Nós ainda não entendemos. Nós ainda não temos a capacidade, porque somos humanos, de entender esse extraordinário, de entender esse Deus maravilhoso que temos entre nós,
esse Deus maravilhoso que mora aí, no seu coração, no meu coração, esse Deus que pulula todos os dias e nos faz vivos, e nos faz semelhantes, e nos faz amorosos, nos faz cheio do perdão, nos faz levar a boa nova, nos faz sentir que a esperança é necessária, que a esperança é o meu dever, que a esperança, e só a esperança, me traz amor. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, que a graça de Deus infinitamente transborde no coração de cada um de vocês, que a palavra, não a minha, mas a palavra de Deus, que me fez instrumento para levar um pouquinho do que foi, né, do que foi seu Marco, de como ele escreveu, de como ele chegou a seus escritos, floresça, seja semente no seu coração. Paz e bem. Obrigado, Reginaldo. Obrigado à região São José pela oportunidade. Paz e bem. Que bom. Muito obrigado, César. Que partilha excepcional. Muito obrigado. Esse amor de Jesus que nos preenche. Né? Você muito colocou essa pandemia que afasta, que nos coloca dúvidas, medos, mas quando a gente vê essas passagens que você nos colocou, aí onde teve a dúvida, né? O que é mais fácil dizer, né? Teus pecados são perdoados, ou levanta, pega sua cama e sai andando, né? Então, a gente vê que a confiança nossa na misericórdia de Deus, nesse amor de Jesus por cada um de nós, e nessa missão, logo no começo você fala, Jesus chamou os discípulos, Jesus chamou o César, chamou o Reginaldo, chamou a Bernadette, chamou a Raquel, chamou o Jorge Ari, chamou todos que estão aqui nessa live, né? E alguns que passaram o nome, e eu não recordo, mas você também foi chamado a ser essa luz, né? Luz, sal para dar sabor para as pessoas. A partilha foi assim, muito edificante e nos motiva realmente a ser mais catequistas do que a gente já é, né? Porque a pandemia, ela realmente se um desafio, né, para os catequistas, essa coisa de você estar virtual, não estar presencial, e aí, como você falou, a gente tem que usar as ferramentas. Nós temos que usar o Meet, usar o Zoom, o Instagram, o YouTube. Nós temos que fazer cursos, né, para a gente aprender a aperfeiçoar essas ferramentas. Eu acho que a gente tem que fazer os nossos retiros, tem que ser muito em cima de tecnologia, um procurando ajudar o outro, ensinar o outro. A gente dominar essas tecnologias. Nós fomos chacoalhados, literalmente. Né? Todo mundo diz, onde a gente vai, que catequista é bastante criativo. Né? E nós estamos sendo criativos dentro dessa pandemia, dentro desse mal-estar com o vírus, para poder levar essa boa nova. Né? Os relatos que nos chegam, também não foi fácil levar a boa nova no tempo de Jesus. Né? Caminhadas intermináveis, né? Lugares muito distantes, lugares onde foram mal recebidos. Então, é exatamente isso. Nós estamos no adverso, vivenciando adversidades onde precisamos superá-las para levar a boa nova, superá-las para mostrar ou fazer entender esse encontro com Jesus, que é maravilhoso. Eu sinto, você sente quando catequista, o quanto é maravilhoso esse encontro com Jesus. Por isso que é tão belo a iniciação à vida cristã, porque propicia, né, as crianças esse encontro com Jesus. Não é a aula, tira do quadro
questão, pergunta, dever de casa. Não, é um encontro, é o saber, né, que ele curou o paralítico, que ele perdoou os pecadores, que ele foi lá, curou a febre. Para que curou a febre? Então, enfim, é esse encontro, é essa docilidade do encontro. É igual aquele encontro quando a gente vai, conhece uma garota, ou a garota conhece um rapaz, a gente marca aquele primeiro encontro para saber, para conversar. É muito melhor, né? Para você que já viveu esse momento, é muito melhor, mas muito melhor. Com certeza. Pois, amigo, muito obrigado pela sua partilha. Quero agradecer aqui a todos os coordenadores da região São José, né? Aos nossos padres também, que muito nos orientam e nos dão apoio para que a gente consiga perseverar, né, na fé e na caminhada e na nossa missão. Que nós possamos ser pescadores de novos homens, né? Quero agradecer aqui o convite da Raquel, né? Ela me pediu esse apoio. Raquel, eu que sou agradecido a você por contar com a sua confiança e estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para poder ajudar os nossos irmãos e que essa live ela tenha tocado no coração de todos vocês sobre esse amor de Deus. E esse amor cresça no coração de cada um de nós, para poder superar todas as dificuldades e a gente cresça na fé. Busquemos na palavra de Deus toda a força que nós precisamos de cada dia. Eu queria só deixar uma bibliografia, né? Tem um livro muito bom, não sei se a gente vai aparecer para você, aqui, ó. Uma comunidade lê o Evangelho de Marcos, né? É muito bom, eu indico a quem quiser, é um aprofundamento na leitura de São Marcos, e é muito bom. Então, muito daquilo que eu falei também, eu bebi nessa fonte, né? Além da Boa Nova, né? Eu também bebi nessa fonte para que a gente pudesse ter um entendimento, para que não chegasse para você que falasse um monte de besteira. Mas com a graça de Deus, fomos recebidos, muito bem recebidos por você, Reginaldo. Desejo a todos muitas felicidades, graça e paz. Amém. Então, vamos encerrar esse nosso encontro, né? E querendo agradecer a todos pela participação, né? Esse tempo de estudo. Nós, como catequistas, precisamos estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Obrigado aí por você dividir esse livro. Então, a gente tem que estar sempre procurando conhecimento. Então, agradeço a todos. Vamos encerrar pedindo à Virgem Maria que ela cubra o seu manto, né? E todos os lares e as pessoas que precisam da graça e do amor do seu Filho Jesus. Então, vamos estender a nossas mãos, sim, e vamos pedir que Maria derrame sobre todos o amor que ela teve por Jesus, sobre cada família, a vida cheia de graça do Senhor. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Graça e paz a todos e muito obrigado, César Filho, por essa partilha maravilhosa. Eu que agradeço a acolhida e ter podido conversar com você sobre São Marcos, sobre a Boa Nova. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
certeza que desejo encerrar.